Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Escritura juntamente comigo, certamente no salmo mais conhecido da Escritura e talvez em um dos textos mais conhecidos da Escritura. Qual é? O Salmo de número 23. Já ouviram falar no Salmo 23? Se não, a gente vai conversar baixinho depois ali, né? Esse que é certamente o salmo mais conhecido. E interessante que, na época de seminário, o nosso professor de pregação, ele nos fez uma pergunta, né? Por que o Salmo 23, sendo um texto talvez mais conhecido da Bíblia, você quase não vê pregações sobre ele? E aí todo mundo ficou meio calado, né? Não soube meio que responder. E ele falou, os textos mais conhecidos da Bíblia, eles precisam ser constantemente pregados, porque de fato eles são os textos mais importantes da Escritura, que mais falam ao coração do povo de Deus. E nessa noite, irmãos, é um salmo muito conhecido, mas eu gostaria de meditar nesse salmo nessa noite juntamente com os irmãos, pensar um pouco também, certamente como foi o nosso ano, né? Nós ficamos meio reflexivos no final do ano e temos que pensar mesmo, né, nesse ano, como que foi o nosso ano, como que está a nossa vida, o que estamos vivendo, se estamos bem, se estamos enfrentando lutas, tribulações. O Senhor conhece a nossa vida e o Senhor tem uma palavra para nós à luz desse texto nessa noite. Eu vou ler inicialmente aqui na versão revista e atualizada e depois eu vou ler também na versão NVI, tá bom? Mas diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23. Vamos ler juntos esse salmo? Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu vou ler também na nova versão internacional, que tem uma tradução um pouco mais literal, né, diretamente do hebraico, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vou pedir que o nosso irmão Andrew nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Amém. Queridos, como eu já falei, esse salmo é um dos salmos mais conhecidos da Escritura. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, junto com João 3,16, por exemplo. Muito embora nós não saibamos o contexto histórico no qual ele foi escrito.
Não há como nós vermos exatamente o momento de Davi, o que ele estava vivendo, a situação em que ele estava enfrentando quando ele escreveu esse salmo. Mas nós sabemos que ele utiliza nesse salmo uma figura ou uma metáfora muito conhecida dele. Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. E no Antigo Oriente era muito comum você usar essa figura de um pastor de ovelhas, justamente pelo contexto em que as pessoas viviam. Inclusive, muitas vezes, o próprio rei, ele tinha essa figura de um pastor para o povo. Lembre-se que quando o rei fazia o que era bom perante o Senhor, todo o povo seguia o Senhor. Mas quando o rei fazia o que era mal perante o Senhor, o povo também se desviava da presença do Senhor e dos caminhos do Senhor. É interessante que nessa figura, Davi, ele quer expressar justamente que as ovelhas, elas precisam de um pastor. Não é verdade? Para cuidar delas, para alimentá-las. A ovelha, ela não consegue sobreviver bem sozinha. Ela precisa de um pastor que a alimente adequadamente, que a conduza, inclusive nas terras de Judá, eram terrenos extremamente rochosos, escorregadios, com vales, com montanhas, e por vezes aquelas ovelhas, se ficassem sozinhas, elas poderiam até morrer ali, certo? E elas precisavam do pastor, com seu bordão, com seu cajado, direcionando elas e livrando também dos seus predadores naturais. E Davi, ele toma essa figura para expressar também o cuidado de Deus para com o seu povo amado. O cuidado de Deus para com a sua vida. Ele, o próprio agora, rei Davi, que havia passado por tantos momentos difíceis, tantos momentos de até ser humilhado. Lembra quando Samuel ele vai ungir o rei de Israel? Davi nem era contado entre os filhos de Jessé. Estava lá pastoreando as ovelhas. Quantas vezes Davi estava querendo servir o rei e o rei tentava matá-lo, o seu próprio filho. Quantas vezes, em quantas guerras Davi passou por perigos de morte, de angústias. Às vezes Davi, em alguns salmos, ele diz assim: até quando, Senhor? Essa angústia vai demorar até quando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Senhor, venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro. E ele olhava para o Senhor, seu Deus, e via no Senhor como o seu rei e o seu pastor. Aquele que poderia, ele usa essa figura para representar o Deus que cuidava dele em todas as circunstâncias, sejam boas, sejam más. Davi tinha essa plena convicção de que havia um Deus que era o seu Deus, que era o seu rei e que era o seu supremo pastor. Esse texto também aponta para Cristo, porque Jesus disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém tira a vida dele, ele disse. Ele disse: eu espontaneamente a dou. E eu gostaria, irmãos, à luz desse texto, de pensar o seguinte tema: quais são as consequências de termos o Senhor como nosso pastor? Davi, ele vai expressar isso. Há resultados na nossa vida, há resultados na vida daqueles que consideram o Senhor como supremo pastor. Eu não sou o pastor de vocês, eu sou quase um pastor auxiliar. Quem é o pastor dessa igreja é o Senhor. E quais as consequências de ter esse Deus como nosso pastor? A primeira consequência, irmãos, é que nós temos contentamento. Primeira consequência de Deus ser o nosso pastor é que nós temos contentamento. Leia comigo o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Davi diz. E na versão internacional, nós vimos, a nova versão internacional, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa é uma versão mais literal do texto em hebraico, porque a ideia aqui não é a ideia dos adeptos da teologia da prosperidade. Porque muitas pessoas pensam que o fato do Senhor ser o nosso pastor é que nós vamos ter tudo do bom e do melhor nessa terra. E às vezes o Senhor nos dá mesmo. Mas não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, é porque o Senhor resolve dar para alguns.
Mas não é isso que Davi quer expressar aqui. Ele está dizendo que uma vez que o Supremo Deus, o Deus da aliança, é o seu pastor, isso já é mais do que suficiente para ele viver bem. A ideia é que, se o Senhor é o seu pastor, ele não sentirá falta de mais nada, absolutamente nada na sua vida. Ele está dizendo assim, Deus é tudo que eu preciso na minha vida para viver bem sobre essa terra. Muitas das vezes nós nos incomodamos porque nós não temos tudo aquilo que a gente gostaria de ter. Às vezes você quer uma casa nova, eu também quero, né? Uma casa, né? Sonho da casa própria. Mas às vezes Deus pode não nos dar a nossa casa própria, a gente vai viver de aluguel para o resto da vida. Mas isso não importa, porque nós temos Deus na nossa vida. Talvez, né, vai chegando no final do ano, né, você já até, antes de receber o 10º, já até gastou o 10º para pagar as dívidas, né, não tem mais nada. Né? Você olha na sua conta bancária, está aquele vermelho, né, negativo ainda, né, com um número grande lá, e você chega no final do ano. Mas isso não importa, porque nós temos Deus na nossa vida. Ele nos completa, ele nos preenche completamente. É isso que Davi quer expressar aqui, quando ele diz que o Senhor é o seu pastor. Interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí ele vai dizer, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo diz, olha, se eu viver uma vida piedosa, o que é viver uma vida piedosa? É viver para a glória de Deus. Se você está tentando viver para a glória de Deus, você pode e deve viver com contentamento. Seja nas situações boas ou más da sua vida, o Senhor precisa ser o suficiente que você precisa para continuar firme, caminhando, vivendo para a glória do Senhor. O autor de Hebreus também diz, contentai-vos com as coisas que tendes, no capítulo 13, versículo 5, pois o autor diz assim, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Irmãos, a gente pode não ter muitas coisas na nossa vida, mas nós temos Deus na nossa vida, e isso nos basta. Amém, queridos? O Senhor precisa ser suficiente para nós. Ele é o bem mais precioso que nós possuímos, porque Ele nos ama, e Ele nos deu a salvação por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Então essa é a primeira consequência de ter o Senhor como nosso pastor. Nós temos contentamento. E a segunda consequência é que nós temos cuidado e proteção de Deus. Versículo 2 e versículo 3. Podemos ler juntos? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi está dizendo, Deus cuida dos seus filhos. Deus protege os seus filhos. Quando ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. É aquele alimento, né, que a ovelha adora, né? Pastos verdejantes. O que Davi está expressando? Que o Senhor alimenta também o seu povo. E como que o Senhor alimenta o seu povo? Por meio da sua palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que nos sustenta. É a palavra de Deus que faz com que nós não olhemos para trás e desistamos de tudo, porque o Senhor é o nosso Deus. E quantas vezes nós estamos tristes, abatidos, desanimados, e nós lemos a palavra de Deus e ela traz renovo, e ela traz consolo, e ela traz fortalecimento para as nossas vidas. Irmãos, isso acontece toda semana na minha vida. Às vezes eu estou em casa e orando e pensando, que palavra eu vou levar para a igreja, o que eu vou pregar no domingo, o que o Senhor quer falar para a igreja. E eu passo a semana inteira, irmãos, sendo fortalecido por essa palavra, e a palavra tratando, às vezes, é claro, né, de maneira dura com a nossa vida, mas é a palavra de Deus que nos sustenta. Ele, de fato, nos faz ir a pastos verdejantes, ou seja, nós temos o melhor alimento para a nossa alma, nós temos a palavra de Deus, que tem falado aos nossos corações. E nós precisamos viver essa palavra. Diz também, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera a minha alma, ou seja, o Senhor nos faz descansar na sua paz. Essa é a ideia de águas tranquilas. Essa é a ideia, a mesma ideia de que quando os discípulos estavam naquele barco e vem aquela grande tempestade lá no mar da Galileia, os discípulos se desesperam, olham para o outro e falam assim: nós vamos morrer, não vai escapar ninguém. E Jesus estava muito preocupado, nervoso, é assim? Ele estava lá na polpa dormindo sobre o travesseiro, diz o evangelista Marcos. E aí os seus discípulos chegam com ele e falam assim: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus fala: por que vocês têm tão pouca fé? Eu estou aqui, eu nunca abandonei vocês, eu continuo aqui, está tudo em paz. E Jesus, ele repreende o mar, repreende o vento e faz-se grande bonança, tranquilidade, águas tranquilas. É a mesma ideia que o salmista nos traz aqui. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós podemos e devemos desfrutar da paz de Deus, que, como diz Paulo, ela excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque ela não depende das circunstâncias da vida. Nós podemos desfrutar dessa paz, ainda que no momento de mais profunda dor, angústia, decepção, porque a paz de Deus é que nos leva a descansar junto às águas do descanso, e o Senhor traz refrigério para a nossa alma. E diz mais, ele nos guia com base na sua aliança, porque ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe por que o Senhor cuida de nós, cuidou de nós o ano inteiro, continua cuidando de cada um de nós? Porque Ele é fiel. Porque Ele disse que cuidaria do seu povo. Ele, quando levantou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Deus nunca ficou sem ser adorado. Deus nunca desamparou os seus filhos. Deus nunca desamparou o seu povo escolhido, o seu povo amado. E é assim até os nossos dias. Porque o Senhor nunca me abandonou. E eu tenho certeza que o Senhor também nunca abandonou você. Por quê? Porque Ele é Deus. Essa é a ideia, que quando Ele diz a expressão, por amor do seu nome. Porque a providência de Deus, ela envolve o controle e o domínio sobre toda a sua criação. Mas de maneira muito especial, a providência de Deus, ela vem sobre os seus filhos amados. E Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando da minha vida. E Deus está cuidando da sua vida. E a terceira consequência de termos o Senhor como nosso pastor é que nós estamos seguros, irmãos. Nós temos segurança. Leia comigo o versículo 4 do nosso texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que Davi está dizendo? Que ele estava completamente seguro nas mãos de Deus. Que porque Deus estava no controle da sua vida, não há o que temer. Não havia razões para temer os seus inimigos terríveis. Todas aquelas nações que se levantaram contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e que por vezes ameaçavam, afrontavam o exército do Senhor. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelas trincheiras da morte, eu não preciso temer. E é interessante que essa expressão, vale da sombra da morte, no hebraico, ela é uma expressão única, que é até de difícil tradução. Mas a maioria dos comentaristas, dos eruditos, no livro de Salmos, diz que essa expressão, vale da sombra da morte, representa ou simboliza um vale escuro. Como aquele vale onde eram travadas as batalhas, mas naquelas noites em que não havia o luar lá no céu. E os vales eram extremamente escuros. Essa é a ideia. Davi está expressando que, ainda que ele esteja passando por esse vale escuro, correndo risco, perigo de morte, ainda assim ele diz: eu não vou temer. E por que Davi não vai temer, irmãos? O que o texto diz? Porque tu estás comigo.
Não temos, irmãos, o que temer. Certamente, vai se aproximando o novo ano e alguns temores tomam conta do nosso coração. Por vezes, como é que vai ser ano que vem? A gente já está terminando o ano com tantas dificuldades, tantas lutas, e o ano difícil esse ano, não é verdade? Eu estou só confessando a minha vida aqui, não, né? O ano difícil esse ano, para todos nós. Como que vai ser o próximo ano? Será que nós precisamos andar desesperadamente angustiados, temerosos? Talvez a enfermidade, talvez a doença, talvez a angústia, talvez problemas familiares. Nós não precisamos temer, irmãos, porque o Senhor está conosco. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, irmãos, era aquela vara, que servia para proteger as ovelhas dos seus predadores. A ideia é que com o Senhor nós estamos seguros. O Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos protege. E a proteção de Deus, entenda, não quer dizer necessariamente que tudo vai dar certo. Não quer dizer que de repente, como hoje o Cadson foi me ajudar a pegar o material lá na Ivaneuda, do nada ele foi puxar uma corda, quebrou, e machucou o ombro, feio, não conseguia nem dirigir depois. Não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas para nós, porque ainda na morte, Deus está cuidando de nós. Não é verdade? Aí você fala assim, por que Deus permite a enfermidade? Por que Deus permite que um seu servo, às vezes, morra tão rápido e parta tão rápido? Porque Ele quis, e ainda na morte, ainda na doença, ainda no choro, na angústia, Deus está cuidando de nós. Porque o nosso cuidado, irmãos, do Senhor é que nós estamos seguros em Suas mãos. As nossas vidas estão guardadas nele, e Ele é tudo o que nós precisamos. Deus está conosco, não tenha medo. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isaías 43, de 1 a 4. Mas agora, assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz para a sua igreja nessa noite, irmãos. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E ele diz o porquê. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E mais adiante ele diz, visto que foste precioso aos meus olhos. Você é muito precioso para o Senhor. O Senhor te ama demais. E o Senhor sempre estará com você. Alguns comentaristas afirmam, eu nunca contei, não sei se alguém já contou, mas alguns comentaristas bíblicos dizem que Deus, pelo menos, diz 365 vezes na Bíblia, de maneiras diferentes, não temas. Uma vez para cada dia do ano, Deus nos diz, não temas. Eu não sei como que vai ser o ano que vem, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, não temas, nem te espantes. Porque o Senhor, lembra que Deus disse para Josué? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. A quarta consequência de termos o Senhor como nosso pastor é que nós temos, irmãos, a vitória. Nós somos mais do que vencedores, diz Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 7. Mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Ele diz, versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A figura aqui é daquele rei que voltou vitorioso da guerra. Então ele faz um grande banquete. E geralmente naqueles banquetes o rei era ungido, E os seus convidados também eram ungidos. A ideia de preparar uma mesa na presença dos seus adversários é a ideia de que aquele rei viria vitorioso da batalha. E Davi está dizendo que nós somos vencedores no Senhor. É o Senhor quem nos dá a vitória não é nossa. Não somos nós que conquistamos a vitória.
Hoje, né, eu estava assistindo um programa, né, em que um rapaz conseguiu uma vaga de narrador, né, esportivo, e ele falou, eu consegui, né, foi tudo eu, foi só falando do eu, né, se fosse a gente, eu jamais ia falar eu, foi o Senhor quem fez, porque é o Senhor, irmãos, quem nos dá todas as coisas, e quando ele diz, o meu cálice transborda, Davi está expressando, irmãos, que as bênçãos de Deus, elas inundam, transbordam sobre as nossas vidas. Não foi assim durante todo esse ano? Os irmãos, ainda que passando por tantas adversidades, os irmãos conseguem ver a bondade de Deus na sua vida? Você consegue ver as bênçãos, tantas e tantas bênçãos que o Senhor derramou na sua vida nesse ano? Você consegue pensar nelas? Se eu pedisse só para essa fileira do meio aqui contar as bênçãos, a gente não saía daqui hoje. Quantas coisas, a ideia de meu cálice transborda, é que ainda passando pelo vale da sombra da morte, nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Porque o Senhor está conosco. E aí nós vamos, irmãos, a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, quando o apóstolo Paulo fala, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos, irmãos, andar cabisbaixos, tristes, sem vida. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Em quinto e último lugar, já para concluirmos aqui, ou a quinta e última consequência de ter o Senhor como nosso pastor, é que nós temos a certeza de que Deus sempre estará conosco. Nós não sabemos o amanhã, mas o Senhor estará lá conosco. Amém, queridos? Versículo 6, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus sempre estará conosco. A sua presença sempre estará conosco. Eu sei que às vezes a gente se afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta da gente. Deus sempre estará do nosso lado. Deus sempre estará cuidando de cada um de nós. Diz o texto que a bondade e misericórdia certamente, e a nova versão internacional diz, eu sei, eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre me acompanharão. Deus sempre, irmãos, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo diz, Deus é bom, diz o filme lá, né? E isso é verdade, irmãos, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Diz o texto, a ideia de misericórdia, a ideia de um Deus fiel, cuja presença estará sempre no meio do seu povo. E eu peço que você abra comigo, rapidamente aí no Salmo 121, que é um texto que expressa um pouco sobre a presença de Deus no meio do seu povo. Salmo 121. Diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então ele diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus, irmãos, sempre estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos eternamente muito bem guardados nas mãos do nosso Supremo Pastor. E isso, irmãos, que sirva de encorajamento para as nossas vidas, que sirva de consolo, de conforto para as nossas vidas, sabedores de que o nosso Pai, o nosso Pastor, Ele está no controle, Ele está no comando de nossas vidas. E nós não precisamos temer o ano de 2025, porque o Senhor estará lá conosco,
assim como a nossa sombra está do nosso lado, como nós lemos aqui. E no dia da angústia, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estaremos para sempre na presença do Senhor. Diante disso, irmãos, a única aplicação que nós temos para as nossas vidas nessa noite é apenas desfrutar do cuidado de Deus e da proteção de Deus. Precisamos sair daqui nessa noite com essa consciência de que o Senhor estará sempre cuidando, de que o Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão pelo ano que o Senhor nos concedeu, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, por tantos livramentos, pelo Senhor que supre e tem suprido as nossas necessidades, pelo Senhor que tem nos fortalecido espiritualmente, porque Ele é o nosso Deus. Que possamos ter essa consciência e desfrutar disso, e sair daqui com esse coração grato e profundamente decidido a viver para a glória de Deus. É só isso que nós precisamos fazer, viver para a glória de Deus. E eu gostaria, irmãos, hoje eu li uma palavra, não sei quantos irmãos aqui estão no grupo de leitura aí da Bíblia? Aí? Levanta a mão aí. Tem uma renca, de irmãos, né? No ano passado nós lemos o Novo Testamento, né? E agora nós estamos lendo o Antigo Testamento, né? Eu estou tentando ler com meu filho Christian, né? A gente está lá tentando, tá lá em dia, com a nossa leitura, e tem sido momentos de muita edificação para as nossas vidas. E hoje a Letícia, ela colocou o testemunho dela diante da leitura, diante da palavra de Deus, e eu disse para ela que aquilo mexeu muito comigo. E de fato, irmãos, mexeu muito, A Letícia tem alguns problemas de saúde, como a crise de ansiedade terríveis, que a desestabiliza ou desestabilizava, porque ela está bem melhor. E ela atribui a leitura da palavra de Deus. A Deus está sempre falando com ela, transformando a sua vida, e ela sempre na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus para a sua vida. E eu disse para ela, eu vou falar lá na igreja hoje uma parte do seu testemunho. Eu gostaria de encerrar aqui lendo, uma parte apenas, ela escreveu um livro aqui, eu vou escrever só uma parte, eu vou ler aqui só uma parte para os irmãos do seu testemunho, Quando ela diz assim: por conta do meu temperamento e alguns traços da minha personalidade mais metódica, tendo a querer ter o controle e planejamento das situações, e nós sabemos que a vida não é assim. Até porque sempre Ele, falando de Deus, é quem está no controle. O hábito da devoção diária, a leitura de forma intencional, meditando das histórias de nossos pais na fé e do Evangelho, me fizeram enxergar. Aí ela diz: a providência e o cuidado de Deus de forma muito mais lúcida e palpável. E isso fez minha fé crescer e amadurecer muito. Ultimamente pode acontecer de o mundo estar caindo na minha cabeça, e eu não deixo de me preocupar. Mas eu não deixo, mas bem menos que anteriormente. Mas hoje tenho uma ciência muito mais sólida de que Deus fará o que precisa ser feito. E que o que Ele fizer, certamente será o melhor para mim. Essa experiência eu talvez nunca conseguirei descrever ou medir em palavras, mas eu posso dizer que pela misericórdia de Deus, grandes coisas Ele tem feito, acendendo as luzes de quartos escuros, lembra do vale da sombra da morte, do vale escuro, acendendo as luzes de quartos escuros e empoeirados dentro de mim, limpando e me mostrando formas mais livres, leves de viver. Isso, irmãos, é o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela nos ilumina quando estamos dentro de um quarto escuro. E eu sei que há pessoas aqui nessa noite que estão vivendo meio que esse vale da sombra da morte, esse vale árido, esse vale escuro, enfrentando problemas terríveis em suas vidas. Outros eu nem sei, mas eu imagino que também estejam passando por lutas, tribulações. Talvez alguns aqui estejam muito bem, louvado seja Deus pela sua vida. Mas nós sabemos que há muitos desafios à nossa frente. E os desafios, as lutas, elas sempre aparecem. Mas, irmãos,
creiamos naquele que é o Supremo Pastor. E no dia de hoje, enquanto estava estudando, meditando e lendo esse sermão, essa palavra, eu decidi, irmãos, mais uma vez, colocar a minha vida diante do Senhor, entendendo que Ele está cuidando de mim, que todo o sofrimento que eu estou vivendo, nos últimos anos, Deus está cuidando de mim. Estou aqui de pé diante dos irmãos, não é porque eu sou forte, não é porque eu estudei teologia, não é porque eu sou pastor e tenho que mostrar que eu sou forte, eu sou extremamente fraco. Mas o Senhor tem me sustentado, e o Senhor tem sustentado a sua vida também. E eu quero dizer para você o que a Bíblia nos garante. O Senhor vai continuar sustentando. Amém, queridos? Vai continuar cuidando de cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele pode, porque Ele quer, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos colocar de pé, irmãos?